Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Já é bem tarde da noite, nem sei que horas são, mas é bem tarde. Cheguei da arena faz muito tempo já. Peguei chuva, enfim, dei uma descansada também aí. Ainda não consegui ver a coletiva do Mano Menezes sobre o jogo, nem nada, né? Antes de falar da partida do Corinthians, vamos estabelecer algumas coisas aqui, tá, rapaziada? Antes de fazer qualquer tipo de julgamento do Mano Menezes, desse time, né? Cara, o time do Flamengo, ele é muito bom, né? Fazia tempo que eu não via Corinthians e Flamengo do estádio. A última vez que eu assisti, cara, se eu não me engano, foi 2019. O Flamengo tava virando aquela máquina ainda, né? Que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, né? Com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus já tava já e foi 1-1, se eu não me engano, aquele jogo. O Corinthians faz um gol de pênalti com o Cleison, eu lembro muito bem disso, e o Gabigol empata no finalzinho do jogo, se eu não me engano. Mas foi um jogo páreo, foi um jogo pau a pau. E eu também lembro, antes disso, teve Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. A gente perde o jogo de 1-0, o gol do Arão, que ele voa do meio campo até a área e faz o gol de cabeça, né? Era com o Abel Braga ainda. Esse time era comandado pelo Carille na época. Já tinha esses jogadores já estrelares do Flamengo, mas nesses dois jogos que eu fui assistir, o Flamengo ainda não era esse Flamengo super potência, tá ligado? Que depois virou, né, no Brasil, né? Enfim, meio que uma hegemonia, né? Enfim, eu não consegui nenhuma das 3 partidas que aconteceu em Itaquera ano passado e eu fui hoje, né? Cara, o time dos caras é muito bom, assim, não tem jogador ruim, tá ligado? Nos 11 jogadores, todo mundo sabe jogar bola, sabe driblar, todo mundo é muito rápido, né? Enfim, é uma disparidade técnica absurda de um time pro outro. Enfim, o Flamengo é um ótimo time, né? Não tinha visto eles em ação ainda da arena, assim, pra você ver. Porra, o time dos caras é embaçado, mano. É muita qualidade, tá ligado? Eu espero que não, né? Mas acredito que o Tite, o mínimo que ele der de padrão pro time dos caras aí vai acabar virando uma máquina de novo, né? Espero que não, espero que se foda o Flamengo e eles, né? Beleza, dito isso, rapaziada, vamos pra nossa análise. Porque é importante estipular coisas antes de você fazer algumas análises do Corinthians, né? Dos jogos em si, né? O Corinthians, pra quem tá fora da terra aí, né? Foi eliminado pro Fortaleza na terça-feira. Segundo jogo? Segundo jogo do Mano Menezes na terça-feira, foi eliminado pelo Fortaleza. E aqui era o primeiro jogo desde a eliminação do Corinthians da última possibilidade de título do Corinthians em 2023, né? Ontem, né? O vídeo vai ser hoje no domingo, né? Teve protesto fortíssimo no Parque São Jorge, não consegui ir contra a diretoria do Corinthians, né? Enfim, né? Ou seja, um momento apocalíptico aí do Corinthians, né? Que se aproxima de uma eleição, já tá tendo nomes aí que estão sendo vinculados fora do Corinthians, né? Do elenco atual do Corinthians, né? Do timão aí. Então, com tudo isso posto, né? Com todo esse contexto posto, 40 mil torcedores da Neoquímica Arena hoje, né? Cara, a fiel torcida é um negócio assim absurdo, sabe? Jamais deixe alguém comparar alguma torcida com a fiel, cara. É diferente. Sim, é diferente. É absurdo assim. O apoio nunca faltou no ano todo, tá ligado? O estádio tá sempre lotado. Exibições quase sempre fracas do Corinthians, né? Embora seja sua fortaleza, a Neoquímica Arena, o Corinthians é muito difícil de bater o Corinthians na Neoquímica Arena, mesmo jogando quase sempre mal. Os jogadores acabam tendo uma energia extra porque a torcida não desiste do time, é os 90 minutos apoiando, mesmo dentro desse contexto que eu apresentei para vocês aqui no começo do vídeo, né? Enfim, eliminação, burradas da diretoria, o Corinthians começa perdendo hoje e o apoio não falta, e é cada vez mais alto, e é gritando mais alto, e é empurrando, né? Eu sinto muito orgulho de fazer parte disso, tá ligado? É um negócio assim que me toca bastante, você fica até arrepiado de falar, né? E do outro lado você tem
o Flamengo, né, que deve estar vivendo o maior momento da sua história aí. E, assim, torcida vergonhosa do Flamengo, né? Já falei aqui algumas vezes já, dá vergonha alheia, né? O que eles fizeram na final da Copa do Brasil, no Maracanã, vaiando o time, os caras indo embora, né, numa final, sabe? Torcida bem quieta também lá na Neoquímica Arena. Tinha bastante gente, mas todo mundo só assistindo. Assim, não tem comparação, tá? Não existe comparação. Eu queria botar isso em pauta, porque é diferente de tudo no Brasil, né? Você vê times que, no mínimo de crise, a torcida já se volta contra o time. Você vê o Botafogo aí, pô, os caras estão vaiando o time aí que é líder do campeonato. Enfim, a fiel torcida é um negócio a ser estudado, né? Como eu disse, né? Existe a fiel torcida e existem outras torcidas no Brasil, né? Beleza. O Corinthians aí foi a campo com a escalação aí do Mano Menezes, né? Com esses dias que ele teve de trabalho aí, com o Cássio no gol, no lateral direito o Bruno Mendes, né? O Fagner aparentemente foi pro banco ali. Uma péssima partida do Fagner de Fortaleza, né? A dupla de zagueiros Gil e Veríssimo. Na lateral esquerda o Fábio Santos, né? Mesmo bastante abalado, né? Não sei se vocês viram a coletiva. A coletiva não, na entrevista dele pós-jogo lá contra o Fortaleza, né? Enfim, já dando certo sua aposentadoria. Foi mantido, né? Teve a sua manutenção na equipe titular. Jogou com dois volantes alinhados, né? O Moscardo e o Maicon, assim como jogou contra o Fortaleza e contra o São Paulo. À frente deles o Renato Augusto, na meia direita o Rojas, no comando, na meia esquerda, na ponta esquerda, né? O Wesley no comando do ataque, o Yuri Alberto. Cara, o Corinthians deu uma pressão no Flamengo nos primeiros 5, 6 minutos. Depois o Flamengo já teve a posse de bola e foi senhor do jogo, né? Dentro do campo do Corinthians, tentando fazer as jogadas, né? Só que não foi de todo ruim o Corinthians, tá? Eu até comentei com o rapaz que tava vendo o jogo ali do lado, né? Cara, eu fui ver Corinthians e Botafogo, eu fui ver Corinthians e Grêmio, eu fui ver Corinthians e Cuiabá esse ano, Corinthians e América Mineiro na Copa do Brasil, Corinthians Universitário, News Old Boys, Estudiantes, Goiás, mais jogos aí, mas esses são os que eu lembro de cabeça, né? Fortaleza no Brasileirão. Cara, o espaço que o Corinthians ofertava para os seus adversários era um bagulho assim absurdo, sabe? Eu não digo nem de criação de jogadas, mas eu digo assim, o cara que geralmente tava com a bola, o Corinthians deixava o maluco jogar e futebol arte, né? Deixa o cara jogar, todo mundo parecia que jogava demais contra o Corinthians, né? E contra o Flamengo, nessa primeira exibição que eu assisto na Neoquímica Arena com o Mano Menezes, né? Tem algo diferente já. O Corinthians está muito mais encaixado, assim, como defesa, como time, sabe? O Corinthians, ele pelo menos chega para dividir com os adversários. Você ganhar já é outra coisa, uma questão de confiança, uma questão de qualidade técnica. Como eu disse, o Flamengo é muito forte, né? Mas já teve algo diferente. E mesmo assim, pela qualidade técnica do Flamengo, o Flamengo conseguiu chegar na área do Corinthians, né? O Gerson joga muita bola, né? O Bruno Henrique também. O Gerson deu um puta de um trabalho no lateral esquerdo ali, né? No lado esquerdo do Flamengo, o nosso lado direito, né? Enfim, o Bruno Mendes acabou saindo machucado no metade do primeiro tempo, entrou o Fagner. O Flamengo criou duas boas oportunidades por aquele lado. Teve uma jogada com o Ayrton Lucas, que ele saiu cara a cara com o Cássio fez uma grande defesa. E teve um chute do mesmo lado ali, meio que sem ângulo, do Everton Ribeiro, que carimbou o travessão. Foi basicamente isso, cara. O Corinthians ainda tentou sair em contra-ataques com o Yuri Alberto, com o Wesley, mas nada produtivo. O Corinthians mal fez o goleiro do Flamengo trabalhar, né, cara? Então, o primeiro tempo aí acabou 0-0. Já da volta do primeiro pro segundo tempo, o Corinthians já volta com uma substituição. Entrou o Juliano no lugar do Renato Augusto, que me espantou bastante, né? Falei, putz, tá machucado, né? Eu vi por cima, agora nas redes sociais, pareceu a panturrilha de novo, né? O que tirou ele alguns jogos depois daquele retorno precoce contra o Galo, não sei se vocês lembram, né? Enfim, e o Flamengo voltou na mesma voltagem que ele terminou o primeiro tempo, né? E logo no começo do segundo tempo ali, o Gerson meteu um baita de um golaço, né? O Flamengo já estava chegando dessa vez pelo lado esquerdo na defesa do Corinthians. O Gerson fez uma grande jogada aí pra cima da zaga do Corinthians, bateu cruzado alto. Puta golaço do Gerson aí do Flamengo, né, cara? Enfim, a Fiel não abandonou, como sempre, né? Apoiou ainda mais forte. E o Corinthians meio que no vamos porra, vamos que dá aí, foi tentar buscar um empate, né?
Na sequência, o Mano Menezes fez mais duas alterações, né? Ele colocou o Pedro no lugar do Matias Rojas e colocou o Romero no lugar do Wesley. Foi para cima do Flamengo, assim, nada que tenha mudado muito o preço da gasolina, mas depois teve uma alteração bastante interessante que o Mano Menezes fez, né? Ele sacou o Moscardo, que saiu também machucado, com uma dividida lá com o jogador do Flamengo, e ele entrou com o Felipe Augusto. Em tese ficou dois atacantes de área, mas para se defender, o Corinthians ele usou o Yuri Alberto para fazer a ponta direita, né? Deixou o Pedro pelo meio e fechou o Romero pelo lado esquerdo, né? Ficou só o Felipe centralizado. Mas quando o Corinthians tinha a bola, centralizava o Yuri Alberto e ficava tipo um 4-2-4, né? Enfim, logo que o Felipe Augusto entrou, um cruzamento na área com a mão do Fagner, né? De lateral. Teve ali um bate-rebate ali, como eu disse, cruzamento ali, bola do estádio ali, pra mim tinha pegado 3 vezes na mão dos jogadores do Flamengo quando cruza na área, mas no último chute ali, pegou na mão do Léo Pereira, pênalti pro Corinthians, né? O Fábio Santos bate bem e empata o jogo, né? Logo na sequência, o Flamengo dá a resposta com o Bruno Henrique, num cara a cara com o Cássio, né? Que o Cássio defende. Ou isso foi antes, acho que isso foi antes, né? Quando tava 1-0 pro Flamengo, né? E teve uma outra chance quando tava 1-1, que logo na sequência que o Bruno Henrique sai cara a cara, o Cássio bate cruzado, bate pra fora, né? Como eu disse, o Bruno Henrique deu bastante trabalho ali pelo lado esquerdo do Flamengo, né? O Bruno Henrique é muito bom jogador também, né? Ele tá com esse impasse aí, se fica no Flamengo, eu gostaria bastante de um Bruno Henrique na nossa ponta esquerda, né? Enfim, o Corinthians se segurou como deu ali no finalzinho, o Flamengo também me pareceu contente com esse empate e acabou 1-1 na Neoquímica Arena. É difícil você falar que foi um bom jogo do Corinthians, teve algumas melhoras. Eu acho que a torcida, né, a Arena, trouxe esse resultado pro Corinthians, né, naquele impulso, naquela vontade extra que a Fiel traz para os seus jogadores, né? E o Corinthians conseguiu arrancar esse empate contra o Flamengo. Como eu disse, acabou de ter eliminação na terça-feira, o Corinthians está em crise, o Corinthians está em mudanças, né, profundas em elenco, diretoria. Acabou que esse empate saiu daqui bem lucrativo, né, até pela força, pela potência que é o Flamengo, que tudo bem, não vive um grande momento, mas tem muita qualidade individual, né? Só você ver as substituições que o Flamengo faz, de repente entra o Arrascaeta, tá ligado? Na outra ali entra o Luiz Araújo, todos ótimos jogadores, né? O Corinthians vai entrar nos moleques da base ali, vai entrando o Juliano, vai entrando o que tem pra entrar, né? Enfim, 1-1, o Corinthians faz mais um pontinho, vai a 31 pontos, né? O Corinthians aí persegue os seus 45 pontos aí pra manutenção na Série A, né? Vamos pros destaques, né? O Mano Menezes. Eu gostei muito desse jeito que o Corinthians se defende, né? O Corinthians vem se defendendo assim há algum tempo, mas não tão bem montado, né? De deixar o Renato e o Yuri pelo meio e a galera volta para marcar, né? Mas fica muito, muito mais visível agora com o Mano Menezes que tipo de marcação é essa, do Renato e o Yuri mais na frente, e aí faz uma linha de 4, né? Com o Rojas, Michael Moscardo e quer dizer, Wesley, Michael Moscardo e o Rojas, né? Fechando essa linha de 4 antes da linha da zaga, né? Acaba tendo muito menos problemas para os defensores do Corinthians, tanto pro Gil quanto pro Veríssimo, e eles acabam fazendo antecipações mais assertivas, né? Isso é bem interessante, né? É legal esse modo que o Mano Menezes se defende. Enfim, eu vendo jogos na Arena, para mim é nítido esses pontos positivos que o Mano Menezes traz defensivamente. Ofensivamente, o Corinthians ainda não tem nada, né? Com o Mano Menezes, assim, teve aquele gol lá contra o Fortaleza e só, né? O Corinthians cria muito pouco, mas também é muito pouco tempo para avaliar esse tipo de situação com o Mano Menezes. Ele já deu uma cara defensiva para esse time, né? Espero que possa evoluir. O Cássio, o Cássio foi, acho que o nome da noite do Corinthians, né? Pô, ele fez 2 defesas absurdas, né? Uma contra o Bruno Henrique e outra contra o Ayrton Lucas, né? Um gigante ali, embaçado, né? E o gol do Gerson foi um puta jogaço de como ele pegar, né? Acho que o Cássio foi o melhor em campo. O Bruno Mendes não estava muito bem até sair machucado, né? Saiu machucado, não sei o que ele sentiu. Eu gostei muito da partida do Gil e do Veríssimo, roubaram várias bolas, foram bastante contundentes. Cara, tem uma bola no contra-ataque do Flamengo, tava 1-0 já, o Corinthians estava bastante alto no campo, né? Cara, nunca vi o Gil correr tanto assim, mano. O Bruno Henrique ia sair cara a cara com o Cássio, o Gil de repente meteu o modo Rudiger, mano, voltou ali, tomou na moral a bola do Gil, cara.
boa partida tanto do Gil quanto do Veríssimo, né? Tiveram ótimas retomadas de bola ali em situações precárias. Gostei da partida de ambos, né? Pode ser que a galera critique o Gil no gol do Gerson, mas eu acho que foi mais mérito do Gerson. Cara, pra quem não viu o Gerson ainda da TV, né? Ele já parece bem acima dos outros, né? Mas do campo, mano, ninguém para o bicho, cara. O maluco vai pra cima ali, muito habilidoso, mano. Drible fácil, ele é grandão e rápido. É embaçado parar o Gerson, mano. Mas ali abriram a oportunidade pra ele chutar, né? Talvez a galera critique o Gil. Mas pelo nível de dificuldade que o Corinthians estava enfrentando, eu gostei muito da partida do Gil e do Veríssimo. O Fábio Santos fez o gol de pênalti, não tem muito o que acrescentar do Fábio, né? Ele é praticamente nulo nas partidas, né? Desde o Luxemburgo ele vem tendo esse papel de passar pelo meio, ele não passa na lateral do campo, né? Para dar profundidade, ele passa como opção de meio campista quando o Corinthians tem a bola e geralmente abre o Renato ou o Wesley, né? Eu não gosto muito, ele geralmente atrapalha a jogada, nunca acerta nada de produtivo ali, mas enfim, ele tem feito isso. Tirando o gol que ele fez, acho que não tem mais nada positivo para apontar. Sofreu bastante no começo do segundo tempo ali com o Flamengo também, né? O Moscardo, ele vem fazendo uma sequência de partidas ok, né? Tem gente que fala que tão ruins. Eu não sei se é ruim, porque ele é um cara que ainda dá passe pra frente, corre o campo todo, divide, briga, né? Ele ainda é um pouco diferente das outras opções que a gente tem ali pro meio campo, né? Então é difícil você falar que ele tá mal, né? Saiu machucado, mas é bastante combativo, brigou bastante, enfim, sempre que teve a possibilidade de botar o Corinthians no campo de ataque, ou fez, né? O Maicon, gostei também da partida do Maicon, brigou bastante, dividiu, era um dos caras mais atentos desse meio campo, né? Do Corinthians, né? Já faz uma sequência de jogos que o Maicon não é tão ridículo como ele estava sendo, né, cara? Eu acho que tem que acertar melhor ali. O Mano Menezes encontrou, acho que a posição dele para jogar de frente, né? Ele tinha dito isso, aí ele joga com dois volantes alinhados, né? Tanto o Maicon quanto o Moscardo. Não vou falar que foi uma partida ruim do Maicon, não, tá, cara? A partida ruim achei do Renato Augusto, tava um pouco desaparecido no primeiro tempo, ainda teve uma finalização no comecinho, mas aí saiu machucado, né? Enfim, é um dos motivos pelo qual eu acho que não faz sentido você renovar com o Renato. O cara não consegue jogar 2 jogos, tá aprovado, sabe? Em seguida, 2 partidas sérias, não dá. Basicamente não dá. O cara jogou lá contra o São Paulo, saiu machucado no Morumbi, né? Tava com aquela proteção. Depois já não jogou nada também contra o Estudiantes, tava mal fisicamente, pesado. Quando ele tem um tempo de descanso ali de umas 2 semanas, o cara volta bem, mas não dá pra você ter um jogador com essa condição física. Pelo menos eu acho que é impossível ser competitivo dessa forma, né, cara? O Matias Rojas também, mesmo uma partida ruim do Matias Rojas, né? Foi sacado, nem sentimos falta, né? Ainda acredito que a questão dele também é entrosamento, mas está devendo bastante o Rojas, principalmente pelo desempenho dele, não só tecnicamente contra o América Mineiro quando ele estreia, né? Mas de questão de vontade, né? Ele demonstrou um pouco mais de vontade hoje, mas ainda tá faltando um pouco, né? Enfim. O Wesley foi pra cima, mas tomou decisões erradas, né? Não conseguiu passar pela zaga do Flamengo ali nos dribles, que é uma zaga bastante rápida, né? Tanto o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, os 2 laterais direitos que estavam lá, o Wesley também, que chama também Wesley, né? E o Mateuzinho depois que entrou. São todos jogadores muito rápidos, com recomposição muito rápida. O Wesley ainda tem todo o trabalho, o Wesley do Corinthians, né? Tem todo o trabalho, mas foi facilmente desarmado pelos jogadores do Flamengo. Não foi uma partida boa do Wesley, não. O Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto, mano, é difícil defender o Yuri, né? Foi uma partida muito ruim tecnicamente do Yuri Alberto, cara. Ele errou basicamente tudo que ele tentou. Pra não falar que foi péssima, ele criou algumas oportunidades que ele mesmo estragou, na onde ele brigou pela bola e conquistou de volta, tá ligado? Ele tava bem ali na pressão forte, né? Tanto é que o Mano Menezes não sacou ele, colocou ele na ponta direita, porque acho que ele viu a parte da volúpia do Yuri Alberto. Mas, mano, muito mal tecnicamente, furou uma bola lá. Pô, a bola vem, ele domina quadrada. Difícil defender o Yuri, tá? Eu tenho uma boa vontade com ele, mas é difícil, cara. Os caras que entraram... Bom, o Fagner entrou relativamente bem até no lugar do Bruno Mendes, ganhou algumas divididas, enfim... foi a opção de cruzamento, embora não tenha acertado quase nenhum. Não foi uma partida, como eu posso dizer, não é que foi excelente ou boa a partida do Fagner, mas também não foi ruim, não. Acho que ele entrou até melhor do que o Bruno Mendes estava se saindo, né? O Juliano entrou no lugar do Renato Augusto, é basicamente jogar com a menos, né? Ele à frente dos volantes, ele seria o nosso cara para criar. O Juliano não cria porra nenhuma, né? Enfim, é passe errado, muito lento, né?
não gosta de dividir, parece, né? Mas uma partida padrão do Juliano nessa passagem dele no Corinthians, né? Quem mais que entrou? O Pedro e o Romero entraram com bastante gás, né? Bastante volúpia, energizados, mas também pouco criaram para cima da defesa do Flamengo. O ataque do Corinthians não foi bem, né? O ataque do Corinthians não vem vindo bem com o Mano Menezes nessa amostra pequena de jogos, né? Mas tentaram, foram para cima, fizeram o que deu. Lembrando de novo, eu gosto de salientar, a equipe do Flamengo é uma equipe muito forte, é tecnicamente muito apurada, a equipe do Flamengo é um elenco formidável, né? Então é sim um adversário muito difícil, mesmo na situação um pouco complexa do Flamengo atualmente aí, né? Que não vive um grande momento, né? Então o Romero e ele não foram muito bem. O Felipe Augusto é mais mérito do Mano Menezes a entrada dele, né? Foi pra cima do Flamengo ali, do jeito que deu. Dá pra se dizer que a entrada dele resultou no gol, né? O Corinthians teve um momento ele tava com bastante gente na área, por ter dois centroavantes, né? E no bate-rebate saiu o pênalti, né? Uma boa partida ali pro Felipe Augusto, pelo que ele fez. Não teve tantas bolas assim, ele tentou um chute de fora da área de cobertura, que o goleiro do Flamengo estava adiantado, mas foi apenas isso, né? Valeu o que deu. Uma partida bem mediana da equipe do Corinthians. Os destaques vão mais defensivamente falando e mais dessa organizada que o Mano Menezes deu aí na equipe do Corinthians, né, cara? Agora vai ter a parada FIFA aí, né? Vai dar uma cota aí sem jogo, basicamente uma semana e meia, né? 10 dias aí sem Coringão. E o Corinthians volta não nessa quarta-feira, na outra, para ir até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense, né, rapaziada? É isso, como eu disse, Corinthians 31 pontos, se mantém ali na zona do agrião ali perigosa, né, na zona da confusão, já diria Vanderlei Luxemburgo. Pelo menos o Goiás perdeu, porque perdeu pro Bahia, só que o Bahia venceu, isso que é o ruim, né, que o Bahia também tá ali embaixo. O Santos ainda joga amanhã, se bem que eu acho que o Santos é muito difícil de vencer, né, venceu o Palmeiras no Ananias. Ponto positivo, o Vasco também jogou hoje, empatou com o São Paulo, positivo também pra gente, mas o Inter ainda joga, o Cruzeiro ainda joga, né? Toda a rapaziada ali que está com a gente no mesmo cenário apocalíptico ali, né, rapaziada? Esse vídeo deve sair na manhã de domingo, esse vídeo que você tá vendo aqui agora, e no final do domingo eu devo soltar o vlog aí que eu fiz na Neoquímica Arena, né? Fiquei com vontade de fazer, eu vou girar quase sempre na Neoquímica Arena, quase sempre não, né? Eu vou bastante vezes na Neoquímica Arena, mas dificilmente tô com vontade de gravar algumas coisas do jogo, né? Deu até pra gravar bastante coisa na minha ida e na volta da Neoquímica Arena, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!